Então, nesse vídeo agora a gente vai dar o segundo passo para criar trabalho padronizado. E o segundo passo é ir para o Gemba. Eu vou ver as barreiras que as pessoas têm e aonde estão as fontes de variação que estão gerando um resultado esperado diferente do que o meu cliente quer. As fontes de variação podem estar nas pessoas. Por exemplo, nesse caso ali, as pessoas não sabiam, né? O caso que o Felipe contou da desbrota das mudas ali, que tinha gente que achava que era uma coisa. Tem uma fonte de variação que é o que as pessoas sabem, a clareza que elas têm. Pode ser que a causa esteja na falta de clareza que as pessoas têm no resultado esperado, e aí a gente vai resolver isso deixando claro o porco, mas quais são as outras fontes de variação nesse processo? Por exemplo, tem hora que falta desinfetante e a pessoa tem que ir lá buscar, tem que pedir, ou ela vai ficar esperando alguém vir repor e ela fala, não vou ficar parada, eu ganho por canteiro feito aqui por metro, eu vou continuar fazendo até alguém vir entregar. Então, peraí, tem uma barreira ali, tem uma dificuldade que eu preciso entender, né? E eu só vou entender isso indo pro Gemba, senão eu não enxergo, né? E tem outras coisas que a gente tem que olhar no Gemba. Então, tem tarefas que são difíceis de executar, né? Tem tarefas que são difíceis de executar, que causam problemas. Tem alguma coisa sendo feita de diferentes maneiras. Tem pessoas que fazem diferente, né? Como vocês viram lá nesse processo da desbrota. Quais variações existem no processo? Que pontos que geram dúvidas na equipe? Tem muita coisa que as pessoas fazem sem ter certeza do que estão fazendo. A gente tem que eliminar achismos no processo. Tem que garantir que as pessoas saibam o que tem que saber, tenham a informação correta, sem achismos, né? Todo achismo tem que ser eliminado. Todo achismo tem que ser eliminado. E tem sobrecarga, tem desbalanço, tem desperdício nos processos, eu vou olhar para isso. Porque quanto mais desperdício tiver no processo, quanto mais problemas de fluxo tiver, maior a chance das pessoas não fazerem um trabalho padronizado, porque é difícil, né? Exato. Então, eu vou para o Gemba com esse olhar. E a gente vai mostrar para vocês agora, então, um vídeo que a gente já mostrou outras vezes, já né, na aula de desperdício a gente mostrou esse vídeo, mas a gente quer agora ir para esse olhar de trabalho padronizado aqui, né? Então, como que eu enxergo as dificuldades que as pessoas têm para executar o trabalho, para garantir que o padrão seja feito todos os dias. Então, vamos acompanhar e a gente vai pausando o vídeo para enxergar essas coisas. E antes de só começar, Henrique, o que é sempre importante quando a gente for para o Gemba, sempre, primeira coisa, qual que é o resultado esperado daquele processo, né? Qual que é o resultado esperado desse trabalho? E aqui nesse vídeo, o resultado esperado, essa moça ali é uma empresa que planta alface, e dentro dessa fazenda tem esse setor que é o setor de produção de muda. Então, mas para produzir uma muda, tem algumas sequências e tudo começa aqui, que é você encher a bandeja com substrato, depois você coloca a semente, faz o semeio, depois vai para a germinação, depois vai para o canteiro, né, de crescimento até chegar ao ponto do plantio. E a etapa que essa moça vai fazer especificamente preparar o substrato. Uhum. Então, o presentinho, o resultado esperado que ela tem que entregar é um substrato no ponto ideal de umidade. Mas para entregar esse substrato no ponto ideal de umidade, que a próxima etapa é encher bandeja e semear, ela precisa fazer uma sequência de atividades, desde pegar o substrato no estoque, colocar numa mesa, fazer com que ele fique úmido, até chegar no ponto ideal. E essa sequência de atividades, a gente vai olhar esse vídeo agora com esse olhar calibrado de enxergar desperdício, desbalanço, sobrecarga, as barreiras, se existem coisas difíceis, se existem dúvidas. Então, agora a gente está indo com o olhar calibrado, entendendo qual que é o presentinho que ela tem que entregar, mas para entregar esse presentinho, quais são as dificuldades? Quais são os desperdícios? Existe sobrecarga? Então, é esse olhar que a gente tem que ter. Para entregar o presentinho, o que atrapalha ela? Vamos olhar esse vídeo com esse olhar agora. E se você está assistindo com a equipe, mais uma vez, né? A equipe toda aí anota o que vocês estão vendo de problemas que podem ser trabalhados, de barreiras, de desperdícios durante esse vídeo aqui, para vocês também aprenderem a calibrar esse olhar. Então vamos lá.
Vamos dar uma pausa aqui, só para a gente já ver algumas coisas. Então, que você já viu aí, Felipe, de barreiras, de desperdícios, dificuldades? Que legal, né? A primeira coisa que a gente falou sobre se existem dúvidas, né? Não sei se repararam, mas ela colocou ali uma quantidade de sacos, e aí ela foi contar, porque ela não tinha certeza de quantos sacos ela tinha colocado ali de substrato. Aí o que ela precisou fazer naquele momento? Parar, ir lá contar quantos sacos vazios tinha, aí ela percebeu que faltava, e aí ela já tinha um estoque no chão. Aí que ela foi, desceu e pegou o restante. Sim. Então, já tem uma dúvida ali, ela ficou com dúvida. Quantos eu coloquei? Ah, Felipe, mas isso ela perdeu o quê? 3 segundos? Mas você imagina esse processo fazendo diversas vezes, né? E além disso, não é só o tempo, mas a energia mental, que ela estava focada em colocar o substrato na mesa e continuar a preparação. Ela já tem que fazer um setup mental ali de, opa, não, peraí, vou contar, vou voltar, vou colocar. Então, primeiro ponto ali de dúvida de quanto ela tinha que colocar. Legal, vamos voltar aqui então agora e ver as outras coisas. Expande para mim, por favor, aqui o vídeo. E vamos continuar. E vejam que já tem um pouco de movimentação ali, né? No sobe, desce. Eu vou deixar o vídeo, deixa o vídeo um pouquinho maior com a gente aparecendo, a gente consegue fazer uns comentários aqui, não precisa do som desse vídeo. Você vê quando a gente falou, né, dos critérios de melhoria, a segurança é o primeiro lugar, né? Você vê o risco, aquela caixa plástica. Sim. Aquela caixa plástica, normalmente, ela resseca com o tempo, né? E ela, inclusive, essa moça falou no dia de ela tinha enfiado o pé uma vez e tinha quebrado. E olha que interessante, ela coloca o saco vazio lá no estoque e agora ela vai caminhar. O estoque o vazio, os sacos vazios, a hora que ela for pegar um substrato, automaticamente ela vai ter que tirar aquele saco e colocar em outro lugar. Sim. Aí agora ela foi caminhar. Agora ela foi até o final para ligar a bomba. Ela chegou agora, o que ela precisou fazer? Abaixar para pegar a mangueira. Interessante que agora é a primeira vez no vídeo todo que ela está transformando o produto de fato, né? Ela está umedecendo, que é o que o cliente quer, substrato úmido. Ela começou a gerar valor só nesse momento, né? E aqui a gente consegue ver uma série de fontes de variação já, né? Tipo, o volume de água que ela vai colocar é uma fonte de variação grande. O esforço, né? Tem uma sobrecarga aí do trabalho dela de ficar movimentando esse substrato com a mão. Então, tem muita variação nesse processo, além de ter uma série de barreiras e dificuldades para seguir o padrão, né? Se ela já está um pouco mais cansada aí, a chance dela umedecer menos esse substrato é gigantesca, né? Sim. E de colocar sempre o mesmo volume de água todas as vezes também é muito grande, né? Então, tem uma série de coisas que dá para ser feita nesse processo para eliminar essas fontes de variação. Tanto de simplificar, tirar a sobrecarga, né, de movimentar muito, de ter que ir, voltar, abaixar. Carregar, né, saco de um lado para o outro. Carregar os sacos. Aí dá para padronizar o volume de água que eu vou colocar em cada saco, que foi o que elas fizeram que você contou da última vez, né? De criar um padrão ali de tempo por saco, que eu preciso deixar a mangueira aberta. Enfim, aí a gente já contou as melhorias que foram feitas, né? Mas vejam como se eu trouxer esse olhar das fontes de variação para um processo, eu consigo enxergar muita coisa. E agora eu vou mostrar para vocês o oposto. Eu vou mostrar para vocês um processo que é um processo que praticamente não tem desperdício. Esse foi um vídeo que eu fiz lá no Japão. Essa é uma fábrica que é fornecedora da Toyota. Eles fabricam peças de banco para a Toyota. Eles entregam as peças de banco para uma empresa que monta o banco, a empresa que monta o banco fornece o banco para a Toyota. Mas é tudo no mesmo lugar, né? A Toyota, lá no Japão tem a Toyota City, que é um lugar onde ficam todas as fábricas fornecedoras da Toyota, tudo com fluxo de entrega praticamente zero de estoque, é um negócio impressionante. E essa empresa, chama Mifune,
eles produzem 100 mil peças por ano. Das 100 mil peças, eles entregam 30 peças com defeito para os clientes. Cara. De 100 mil peças, só 30 peças têm defeito. Então imagina, pega qualquer produto aí, se eu faço 100 mil mudas, somente 30 mudas chegam com defeito para o cliente, com qualquer um dos defeitos possíveis, né? Raiz, olho duro, o que for, né? Brotamento de enxerto, enfim. É impressionante o que esses caras fazem e a equipe deles, as pessoas são muito capacitadas para enxergar problemas no processo, padronizar processo. Então eu quero que vocês olhem para esse vídeo agora com esse olhar. E aí uma dica, assim, não tentem encontrar desperdício, porque não é que não tem, todo processo tem desperdício, mas eu acho que de todos os processos que eu já vi na minha vida, os processos que eu vi nessa empresa são os processos com menos desperdício que eu já tinha visto. E se a gente ficar tentando achar desperdício, a gente vai perder a oportunidade de ver muita coisa boa. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem agora, e vocês estão assistindo, olha para esse vídeo e olha o que está acontecendo de bom, de trabalho padronizado. Tentem captar as coisas boas para você levar para o negócio de vocês, mesmo que seja um processo diferente, tá? Esse é um processo de solda. Esse rapaz que está aparecendo aí, ele vai soldar uma peça e eu quero que vocês vejam como isso acontece, como é um processo extremamente balanceado, padronizado, sem desperdício, sem sobrecarga, sem desbalanço. Sem dúvida. Sem dúvidas, sem achismo. É impressionante. Então vamos lá. Eu vou colocar e a gente vai fazendo alguns comentários aqui durante o vídeo. Ele vai ficar... Eu vou deixar ele sem som mesmo, porque é só barulho de máquina. Aí a gente consegue fazer alguns comentários. Então vamos lá. Ele pegou uma peça ali, colocou essa peça num gabarito. Ele tirou uma peça pronta, colocou ali embaixo, né? Ele vai colocar ali uma porca que vai ser soldada nessa peça. Prendeu o gabarito. E ele vai colocar a peça pronta ali naquele lugar. Ele pega uma outra peça que estava pronta, inspeciona essa peça para ter certeza que está com qualidade, caixa verde é produto pronto. Ele vai para o outro lado, pega uma outra peça para ser soldada, e ele vai fazer a mesma coisa ali do outro lado. Aí dá para ver melhor, ele colocou a peça e pegou uma outra peça para inspecionar. Tá perfeita. Opa, não tava, tá vendo? Ele vai corrigir um defeito aí. Agora ficou perfeita, coloca na caixa verde. Ele vai para o outro lado e vai repetir a mesma coisa. Então, esse é basicamente o processo. Agora observem ele trabalhando. E vocês que estão assistindo, eu peço para vocês anotem o que vocês estão observando.
Aqui terminou uma das caixas, né? Ele colocou para cima e vejam que a outra caixa já vem para ele por gravidade ali. Ele não precisa buscar as caixas, elas descem para uma esteira. Reparem nessa musiquinha que tá tocando aí no vídeo, isso é um aviso sonoro. Depois a gente vai explicar o que ele significa mais pra frente. Vamos lá, vamos fazer comentário. Ele tá terminando aqui agora. Eu vou colocar de volta e vou deixar passando agora com zero som mesmo, pra gente comentar aqui. Então, Felipe, conta aí, o que você observou desse processo? Não, é fantástico, e parece ele é zero variação a ponto de a gente achar que ele tá fazendo looping, né? Parece que o vídeo tá repetindo. Repetindo, né? Mas o tempo todo é uma sequência. É impressionante como ele segue o mesmo padrão do que tem que fazer. E como as coisas estão tão balanceadas, né? O tempo de solda é o tempo suficiente dele tirar uma peça. E isso eu achei muito fantástico. Ele tem uma estação de trabalho onde tudo é fácil, né? A hora que ele tira essa peça ali da solda, ela sai quente. Vocês percebem, até sai com fumaça ali a peça. Então ele não pode verificar, que é outra coisa importante, né? Ele verifica peça por peça. Só que ele não vai poder verificar no momento, ele precisa esperar resfriar. E aí eles colocaram ali na cela de trabalho, olha lá, um ponto onde ele coloca a peça quente, automaticamente, a hora que ele coloca quente, atrás, porque faz uma fila de peças, né? A de trás cai, que é o ponto exato da temperatura que ele já pode verificar. Então, isso está balanceado com o tempo da solda, que está balanceado com o tempo dele se movimentar e cai no ponto perfeito dele verificar, né? Com zero variação. É sempre a quarta peça que eu vou verificar. Então, eles criaram um mecanismo de eliminar a variação do tempo de verificação da peça, para ser sempre igual, né? E de maneira simples, né? É uma fila de peças, quando eu encaixo a mais quente, a mais fria cai no fundo, por gravidade, já vem na frente dele, né? Que ela cai lá no fundo e vem na frente dele aqui, na barriga ali. Inclusive, isso foi uma coisa que eu aprendi com o dono dessa empresa, o senhor Umemura, um japonês já. Eles fornecem para a Toyota há quase 40 anos. E ele falou uma coisa pra gente que é o seguinte: gravidade é de graça. A gente tem que aprender a usar a gravidade, né? Então, eles usam a gravidade para muitas coisas, né? A forma como as peças chegam para ele, até para verificação aí, né? Tem gravidade. Você falou uma coisa importante, né? Ele verifica peça por peça. Esse é um ponto chave da Toyota. A Toyota fala assim, ó, se eu não consigo eliminar 100% das variações de um processo, eu preciso verificar a qualidade de cada unidade, para garantir que eu não empurro o defeito para frente. Assim, ou eu elimino 100% das fontes de variação, e esse é um processo que já tem pouquíssima variação, né? Mas não é 100%, ainda tem alguma variação. Tanto é que ele tem que corrigir algumas peças, né? Ele passa a escovinha ali em algumas peças. Se eu não consigo eliminar 100%, eu devo verificar 100% das peças para não empurrar defeito para frente. E quando tem defeito, as coisas são tão simples. Você vê que a hora que ele vai pegar a escovinha, ele nem olha para a escovinha, ele bate a mão, pega, corrige e põe a peça perfeita na caixa verde, que é a caixa que vai chegar para o cliente dele, que na verdade aí é um cliente interno ainda, porque depois essa peça vai ser montada, pintada, tem uma série de outros processos aí para frente, né? O que mais você viu, Felipe? Que legal, né? Ali a transformação tá acontecendo, né? O valor no momento que a máquina tá soldando a peça, né? Esse é o resultado esperado desse trabalho. É a peça soldada. É a porca, como é? Polca? A porca, né, que solda ali na... unida com a peça, Isso. né? Esse é o resultado esperado. Então, o valor, a agregação de valor está sendo formado no momento que a máquina está soldando.
Então, e eles criaram, inclusive, por isso que eles fizeram ali 2 linhas de produção, né? De abastecimento da máquina. Eles entenderam que a máquina não pode ficar parada. Então, todos esses processos de preparação da máquina, que é o setup, eles fazem em paralelo. Enquanto uma está soldando, ele já está preparando outro fluxo ali do outro lado da outra peça, né? Então, essa máquina, vocês repararem, o único desperdício dela é ela sair de uma peça e para outra. Que é 0,0005. Agregando valor, ó. Tá agregando valor. Sim. E aí uma coisa interessante, né? Você tem um balanceamento homem-máquina, né? Eles falam muito isso lá. A pessoa não pode trabalhar em função da máquina, nem a máquina em função da pessoa. Tem que ser balanceado o tempo. Não adianta também a máquina ser mais rápida do que ele ter que correr e gerar insegurança, gerar, enfim, defeitos. E também não adianta ele ser mais rápido que a máquina, né? As duas coisas têm que estar balanceadas. Isso é muito interessante. Outra coisa que acontece aí, vejam que a posição onde a peça é colocada é um gabarito. Tem 0 variação também da posição da solda. Ela é sempre feita do mesmo jeito. São 2 gabaritos por lado, né? Ele põe uma peça, depois ele vira a mesma peça do outro lado para soldar. Enquanto isso, ele já coloca mais uma ali. A máquina, ela solda 2 peças de cada lado aí, né? E tudo com gabarito. Não tem como eu soldar torto. Tem um gabarito. Vocês vão ver depois que isso acontece em muitos lugares dessa fábrica. Só fazendo uma analogia nas nossas operações do dia a dia de uma fazenda, vamos dizer que essa máquina que está soldando é uma máquina que faz plantio. Ela tá lá o plantio de soja, plantio de semente, plantio de batata. Ela está gerando valor na hora que ela está colocando semente na terra. E aí eu tenho que parar para abastecer, porque a pessoa, o guincheiro, que vai alçar o bag com adubo e com semente, não viu a máquina chegando, a máquina tem que chegar, parar, aí vai colocar o adubo, a semente. Aí a máquina continua, aí acaba a cauda, né, da pulverização que vai na frente do trator ali antes de cair a semente, acaba a cauda no meio do plantio. Essa máquina tem que parar, voltar. Então é isso, a gente não pensa nesses processos que abastecem a máquina para a máquina que está gerando valor naquele momento não parar, né? Exatamente. Semana passada a gente teve também numa produção de tomate e o pessoal na hora de colher, eles colhiam, colocavam na caixa e aí depois vinha recolhendo essas caixas nas ruas. Aí o que a gente viu, o pessoal pegando caixa, colocando na carretinha, o que estava gerando de valor ali é caixa na carretinha, para ter o transporte. Enchia a carretinha, todo mundo subia em cima da carretinha, vinha até o ponto para colocar no caminhão. Sim. Ele não está sendo colhido. Exatamente. Você parou, o que gerava valor parou de ser feito, né? E nesse caso, o que está sendo gerado valor está acontecendo o tempo todo porque tem esse balanceamento, né? Exatamente. Outro ponto-chave, olha a questão de segurança. Veja o quanto de EPI que ele está usando, que esse rapaz está usando. Ele está com um boné, um óculos de grau, que deve ser o óculos dele, máscara e luva. Né? Não tem capacete, não tem avental, não tem óculos de segurança. É pouquíssimo EPI. E aí, esse é um outro conceito chave que a gente viu muito na Toyota, que é assim, a segurança não é o equipamento individual, é o ambiente seguro. Eles criaram um ambiente tão seguro que ele não precisa ter muito EPI. O único EPI que ele tem aí de verdade é a luva e essa faixa aqui, ó. Todas as pessoas lá usam essa faixa, que é uma faixa que facilita eu puxar a pessoa para trás, caso ela caia dentro de uma máquina, aconteça alguma, eu consigo puxar rápido a pessoa para trás, né? Então, equipamento de segurança aí. Lembra que segurança em primeiro lugar, para a pessoa poder focar na qualidade. Se eu tiver qualidade, eu vou tornar o trabalho mais fácil. Se eu tiver um trabalho fácil, eu aumento o tempo. Em momento nenhum ele está preocupado com a produtividade, com a velocidade. Ele está focado na qualidade. Ele quer entregar todas as peças com a mesma qualidade 100% do tempo. Extremamente produtivo, né? É um processo extremamente produtivo. E tem muitos outros detalhes, dá para ver ali que tem procedimentos padronizados aqui atrás, as coisas ficam na mão, né, os botões, o lugar onde está a escovinha que ele usa, tudo está na mão, fácil. É um processo muito interessante, dá para ver muitos detalhes, dá para assistir várias vezes e ver muitos detalhes. Vamos lá. Aqui é um outro processo na mesma fábrica. Ele é interessante
Inclusive, eu gosto desse vídeo porque essa moça que vocês estão vendo é uma brasileira, tá? E ela tá agora aqui num processo de montagem da peça. Então, chegaram essas peças que já foram soldadas, já foi dobrada, soldada, e ela tá agora montando, é uma célula de montagem. Então, ela pega aí a peça, coloca alguns parafusos, algumas outras peças, e a máquina só prensa ela, né? Vejam ela trabalhando, vejam o nível de padronização. Reparem no movimento da mão dela, como é padronizado. Isso que eu gostaria que vocês olhassem. Como é padronizado o movimento da mão. Então, ela pegou uma peça, colocou ali no gabarito, abaixou, apertou o botão, pegou uma porca, colocou ali, girou a peça e colocou na caixa azul. A caixa azul é a caixa que ela vai entregar para o cliente. Faz um favor, coloca o slide cheio agora aí, expande 100%, só para ficar mais fácil de ver alguns detalhes. Mas pode deixar o nosso áudio aberto aqui para a gente fazer uns comentários. Vejam que enquanto a máquina está soldando, ela pegou uma porca e ela colocou essa porca aqui nessa almofadinha azul, ó. Tem uma almofadinha azul. E ela vai usar essa porca só da próxima vez, ó. Colocou uma porca ali agora, ó. Só que ela não vai usar essa porca, tá vendo? Ela tá ali. Colocou a peça, colocou a porca, colocou a outra. A hora que ela aperta, ela já pega outra porca e coloca na almofadinha azul, ó. Isso é trabalho padronizado. Ela repete exatamente o mesmo movimento todas as vezes. E ela está gerando valor 100% do tempo. Por que ela coloca essa porca na almofadinha azul? Ela está aproveitando o tempo que a máquina está funcionando para gerar valor. Porque senão ela ia ficar parada esperando. Então ela já deixa a porca ali fácil dela pegar e colocar no lugar certo depois. Essa é uma pessoa que ela está trabalhando num ritmo tranquilo, ela não está correndo, não está se matando aí. Ela está entregando 100% de qualidade. Veja que ela inspeciona peça por peça depois antes de colocar na caixa azul. E aí ela terminou a caixa, colocou ali, pegou uma outra caixa para fazer. A mesma coisa com essa, ó. Tudo gravidade, tá vendo? 100% de gravidade. Com Kanbans, né? Depois a gente vai falar de Kanban, mas vejam que é tudo gerido de papel, né? Então, pode voltar agora para a gente aqui. Isso é trabalho padronizado. Não tem sobrecarga, não tem desbalanço, não tem desperdício, não tem variação, o processo é sempre igual. Não significa que esse processo começou assim. Eles estão fazendo a melhoria desse processo há 30, 40 anos, com esse olhar que a gente está trazendo. E então é só para mostrar esse contraste assim, né, daquele vídeo do batendo substrato para chegar nisso. O substrato pode chegar nisso e não vai ser com investimento, vai ser com olhar para processo, né? Não tem nenhuma máquina aqui que é revolucionária, né? Mesmo aquele robô de solda, que lá é extremamente comum em qualquer indústria dessa daí. Não é a máquina que é o diferencial, é o olhar para o processo balanceado, né? E aí aqui eu queria trazer uma frase do Amezawa, né? Já falei dele para vocês em outros vídeos e em aula, e tive a oportunidade, né, de passar um tempo com ele, é uma mente maravilhosa. A gente estava aqui visitando o museu da Toyota lá no Japão. E ele disse isso: o operador tem que focar na qualidade, a produtividade é uma consequência de um bom processo. O foco do operador é na qualidade. Eu tenho que dar segurança para ele, poder focar na qualidade, e ele vai produzir muito se o processo for bom. Se eu conseguir eliminar desbalanço, sobrecarga, desperdício do processo, se eu conseguir eliminar barreiras, dificuldades. Vejam que as pessoas trabalham ali sempre num nível adequado. Ah, Henrique, mas tem processos que a pessoa tem que abaixar. Tudo bem, enquanto eu não conseguir pensar numa solução, beleza, né? Mas saiba que ainda vai ter, que é uma sobrecarga que vai gerar desperdício nos processos. Tem oportunidade de melhoria. Tem oportunidade de melhoria, exatamente. Então, na hora que eu estou padronizando o processo, eu tenho que ter esse olhar. Eu queria trazer um vídeo aqui do Celeiro Verde para mostrar esse olhar do inspeção peça por peça, sabe? Porque a gente acha que isso é impossível de ser feito, né? Essa é um viveiro que produz mais ou menos 100 mil mudas, 100 e poucas mil mudas por dia, aí, com a capacidade de produzir 100 mil poucas mudas enxertadas por dia. E aqui, pode expandir esse vídeo agora. Esse é um lote que vai ser entregue para o cliente e essa moça está fazendo uma verificação final
da qualidade da muda e existe um padrão do que ela tem que verificar, muda por muda. Ela está pegando muda por muda, garantindo que essa muda está no padrão de qualidade que o cliente quer receber. É pouca muda, né? É pouquinha muda, né? Pouquinha. Vai dar mais ou menos 120 mil mudas por dia. Mas é esse cuidado, pode voltar para a gente aqui agora, mas só um exemplo, né? É um volume gigantesco e igual aquela fábrica, né? 110 milhões de peças por ano. Aqui é um volume gigantesco que as pessoas estão inspecionando peça por peça para garantir a qualidade que vai chegar no cliente final. O foco é na qualidade. Essa é outra coisa que a gente aprendeu no Japão, que é uma crença profunda de que qualidade leva a confiança leva a sobrevivência no longo prazo. Eu tenho que ter qualidade para que o meu cliente confie no meu processo, confie em mim e queira continuar comprando de mim. Se meu cliente confia em mim, eu vou ter sucesso no longo prazo. Né? É uma visão de longo prazo, não de ganho de curto prazo. Né? A Toyota e esses fornecedores na Toyota não querem ficar milionários de um dia para o outro. Eles querem continuar sendo fornecedor da Toyota por 30, 40, 100 anos, 200 anos, 300 anos, por milhares de gerações. Né? Essa é uma visão. E aí quando a gente traz isso para o dia a dia, né? Você pega, é simples. Qual que é qual marca de carro que menos desvaloriza? Você pega uma Hilux, pega um Corolla, é o carro que menos desvaloriza, e não é à toa. E não é o mais tecnológico, não é cheio de coisa, é simples. Aquele reloginho digital da Hilux lá, eu acho que até hoje ainda é o mesmo. Exato, e é a confiança, cara. Né? Não é, e muitas vezes as pessoas nem entendem o porquê disso. Sim. Não tem nada a ver com a cor do carro, não tem a ver com a marca, não tem a ver com se é bonitinho, se não é. Cara, está totalmente ligado à confiança na qualidade daquele produto. Por isso que ele não desvaloriza, a gente sabe que vai durar mais, a gente sabe que não vai quebrar, a gente sabe que tem uma longevidade. Pô, olha a confiança a ponto de já é normal no mercado, é o carro que menos desvaloriza. Sim, exatamente. E é processo. Eles têm esse olhar para os processos, para garantir qualidade, para garantir zero variação. O que aquela pessoa está fazendo na solda tem a ver com a Hilux desvalorizar menos. Exatamente. É isso aí. É esse olhar para acabar com as variações do processo. Eu só confio porque eu sei que todo carro vai... significa que a Toyota não tem nenhum problema? Claro que tem. O cara entrega 30 peças com defeito. Tem Hilux que tem problema? Tem. Mas compara com os competidores no mercado, é aqui as pessoas mais confiam que não vai dar problema. Porque os processos não têm variação. Né? É a forma de eu garantir a qualidade da entrega do resultado. E porque aquela pessoa está naquele processo, melhorando aquele processo e inspecionando uma por uma. O que aquele cara está fazendo na solda faz com que a Hilux desvalorize menos. Sim, porque isso é feito para todas as peças, para o chassi, para a roda, para o parafuso, tudo é feito desse jeito, né? E então, se a gente quer garantir que os processos não tenham variação, que o trabalho está padronizado, eu tenho que ir para o Gemba com esse olhar. O que impede as pessoas de trabalhar sem variação? O que está dificultando as pessoas de executar o processo da maneira que o processo deveria ser executado para atender o cliente com o resultado que o cliente gostaria. A gente está falando do segundo passo. Então, primeiro eu defini o padrão, o porco, claro. Agora eu estou indo para o Gemba para ver as barreiras, ver dificuldades e pensar em como eliminar as fontes de variação do processo. E agora a gente vai dar o terceiro passo, que é começar a, de fato, padronizar isso. Padronizar essas fontes de variação, padronizar o processo. A gente vai ver isso no próximo vídeo.